Sejam bem-vindos todos nossos queridos irmãos a este momento sagrado desta reunião, este culto, que possam tirar o maior proveito da palavra inspirada do Espírito de profecia. Em primeiro lugar, vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. Vamos meditar aqui no capítulo 14, versículos 34 em diante. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. E chegando, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Estou lendo no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, 34 até o 38. Vamos prosseguir a leitura. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez, e disse-lhes: dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus, no momento decisivo, dar sua vida em resgate da humanidade para a salvação dos perdidos, ele estava em jogo a nossa salvação, a vida da humanidade, a salvação de cada um de nós. Ele foi 3 vezes orar e pediu aos seus discípulos que vigiassem, que orassem em favor dele. E voltando, encontrou-os dormindo. E ele diz assim: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No entanto, a palavra inspirada nos diz que esses discípulos adormecidos representam a igreja de Deus dormindo ao aproximar-se o dia do juízo de Deus. Então, Jesus pediu que eles vigiassem, e todas as 3 vezes que ele retornou, encontrou-os dormindo. No livro Desejado de Todas as Nações, página 663, diz assim: voltando Jesus, tornou a procurar o seu retiro, caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos, mas que a fé deles não desfalecesse, mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia. E o tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia mesmo então, recusar beber o cálice, reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e deixar perecer o homem em sua iniquidade. Poderia dizer: receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei ao meu Pai. Então, nós vemos
A decisão de Jesus, neste momento de angústia, ele pediu aos discípulos que orassem em favor dele. A única vez que ele pediu oração. E todas as 3 vezes que ele voltou, encontrou esses discípulos adormecidos. Eles não estavam vigiando. E era o momento de uma decisão muito importante, a decisão de salvar a humanidade perdida. E agora, na página 664 do Desejado de Todas as Nações, diz assim: mas Deus sofria com seu Filho, anjos contemplavam a agonia do Salvador, viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Pudesse os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas, quando em silenciosa dor observava o Pai, retirando de seu bem-amado Filho os raios de luz, amor e alegria, e melhor compreenderiam quão ofensivo é aos seus olhos o pecado. Pudesse, então, o ser humano ver o Pai afastando do Filho, quando nossos pecados foram colocados sobre Jesus, e o ser humano teria dado um imenso valor no sacrifício de Jesus realizado em favor de cada um de nós na cruz do Calvário. Continuando a leitura, os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com intenso interesse o conflito que se aproximava do desfecho. Satanás e suas hostes do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atentamente essa grande crise na obra da redenção. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual a resposta que seria dada à oração de Cristo. 3 vezes repetida, os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas isto não podia ser. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice treria nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, refugiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para o pé de Cristo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhes das almas que seriam salvas em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, e que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo, e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana, salvos, eternamente salvos. Queridos irmãos, esta é a mensagem que pode tocar nossos corações e ver quanto tem valor uma alma
para Deus. Ainda que fosse uma única alma, ele teria morrido em lugar dela. Então, nós vemos como ele sofreu. A nossa salvação estava em jogo. A decisão de Cristo em morrer pelo homem culpado, se ele não morresse, todos nós estaríamos perdidos. E Satanás viu que quando Cristo tomou a decisão, custasse o que custasse, ele daria a vida pelo homem pecador separado de Deus. Satanás percebeu que a sua derrota já estava, o seu plano já estava derrotado e a sua derrota era certa. Disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Então, o anjo Gabriel desceu, o poderoso anjo que ocupou o lugar de Lúcifer, desceu para confortar Jesus. E disse para Cristo que, através do sacrifício dele, uma multidão de pessoas seriam salvas. E que no céu ele veria o trabalho de sua alma e ficaria muito satisfeito. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. Vejamos, irmãos, como era triste. Era uma decisão muito difícil. Jesus estava com uma tremenda depressão. E essa depressão deixou ele, no momento que chegou o anjo Gabriel e o confortou, mostrando o resultado do trabalho dele, e que depois no céu ele ficaria muito satisfeito quando ele visse uma multidão de pessoas resgatadas pelo seu sacrifício. Saiu calmo e sereno, uma paz celestial pairava-lhe no rosto, manchado de sangue. Suportar aquilo que criatura alguma humana jamais poderia sofrer, pois provara os sofrimentos da morte por todos os homens. O que Jesus passou, era nós que deveríamos passar. Ele veio morrer em nosso lugar. E como diz a palavra de Deus, foi machucado, foi ferido, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavra de conforto e esperança. Os discípulos recordavam a cena do monte da transfiguração. Lembraram a glória que no templo envolvera Jesus e a voz de Deus que falava nas nuvens. Agora se revelava aquela mesma glória e não tiveram mais temor pelo Mestre. Ele se achava sob o cuidado de Deus. Um poderoso anjo foi enviado para o proteger. Novamente os discípulos, em sua fadiga, cede àquele estranho torpor que os domina. Novamente Jesus vai os encontrar adormecidos, contemplando-os dolorosamente, diz ele, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mesmo ao proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar, ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor.
Achando-se à frente dos discípulos, disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Disse Jesus: sou eu. Ao serem proferidas essas palavras, o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador. E uma como que pomba pairou-se sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. O anjo retirou-se e dissipou-se a luz. Jesus tivera oportunidade de escapar, mas permaneceu calmo e senhor de si. Como pessoa glorificada, ficou em meio daquele bando endurecido, agora prostrado e impotente a seus pés. Os discípulos contemplavam tudo silenciosos e com admiração e respeitoso temor. Então, nós vemos, meus queridos irmãos, o que Jesus veio fazer em nosso lugar. Ele tomou a nossa culpa, tomou os nossos pecados, caíram sobre ele, tá? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sofreu a nossa morte, pagou pela nossa culpa, e nós vemos quantas pessoas não dão o mínimo valor pelo sacrifício de Jesus, pelo preço que foi pago em favor da raça caída. Desejado de todas as nações, página 728, nos diz já, indo para o final da mensagem, Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que ele era fazer. E ao exalar, o Espírito exclamou: está consumado. Ganhar a batalha. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. É emocionante, irmãos. A batalha estava perdida. Jesus conquistou, a vitória dele é a nossa vitória. Ele foi um conquistador da nossa vitória. Ele pagou pela nossa culpa. Ele morreu em lugar dos criminosos, dos pecadores, dos homens que tinham pecado. Ele, sem pecado, veio e entrou no lugar dos pecadores. O inocente foi o culpado, e o culpado ficou livre, porque Jesus nos deu a liberdade. E diz ainda mais: do deserto ao Calvário, foi açoitado pela tempestade da ira de Satanás. Mas quanto mais impiedosa era ela, tanto mais firme se apegava o Filho de Deus à mão de seu Pai, avançando na ensanguentada vereda. Todos os esforços de Satanás para oprimi-lo e vencê-lo só faziam ressaltar mais nitidamente a pureza de seu caráter. Todo o céu, bem como os não caídos mundos, foram testemunhas do conflito, com que profundo interesse seguiram as cenas finais da luta. Viram o Salvador penetrar no horto,
as cenas finais da luta. Viram o Salvador no horto e do Getsemane, a alma vergando sob o horror de uma grande treva. Ouviram-lhe o doloroso grito: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. À medida que dele era retirada a presença do Pai, viram-no aflito por uma dor mais atroz que a da grande e derradeira luta com a morte. Suor de sangue irrompeu-lhe dos poros, gotejando no chão. Por 3 vezes foi-lhe arrancada dos lábios a súplica de livramento. Não mais pôde o céu suportar a cena. E um mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus. O céu viu a vítima entregue nas mãos da turba homicida e com zombaria e violência, impelida à pressa de um ao outro tribunal. Ouviu os escárnios dos perseguidores por causa de seu humilde nascimento. Ouviu a negação por entre juras e imprecações da parte de um de seus amados discípulos. Viu a frenética obra de Satanás e seu poder sobre o coração dos homens. Ó terrível cena! O Salvador aprisionado à meia-noite do Getsemane, arrastado daqui para ali, de um palácio a um tribunal, citado 2 vezes perante os sacerdotes, 2 vezes o Sinédrio, 2 perante Pilatos e uma diante de Herodes, escarnecido, açoitado, condenado, conduzido fora para ser crucificado, carregando o pesado fardo da cruz, por entre os lamentos das filhas de Jerusalém e os apupos da gentalha, com dor e espanto contemplou o céu a Cristo, pendente da cruz, o sangue a correr-lhe das feridas fontes, tendo na testa o sanguinolento suor, gota a gota cai-lhe das mãos e dos pés, o sangue sobre a rocha brocada para o pé da cruz. As feridas abertas pelos cravos aumentavam ao peso que o corpo fazia sobre as mãos. Sua difícil respiração tornava-se mais rápida e profunda, à medida que sua alma arquejava sob o fardo dos pecados do mundo. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio aos seus terríveis sofrimentos, Cristo ergueu a oração: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estando homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu unigênito Filho. Que cena para o universo celeste! Os principados e os poderes das trevas estavam congregados em torno da cruz, lançando no coração dos homens a diabólica sombra da incredulidade. Quando Deus criou esses seres para estar diante de seu trono, eram belos e gloriosos. Sua formosura e santidade estavam em harmonia com a exaltada posição que ocupavam. Enriquecidos com a sabedoria de Deus, cingiam-se com a armadura celestial. Eram os ministros de Jeová, que poderia, no entanto, reconhecer nos anjos caídos os gloriosos serafins que outrora ministravam nas cortes celestiais. Caros irmãos, esses serafins, esses anjos caídos,
antes ministravam nas cortes celestiais. Eram anjos que obedeciam a Deus, faziam a vontade de Deus, e o seu prazer era cumprir a vontade de Deus. E agora estavam na obra da destruição do Filho de Deus, todos empenhados em matar Jesus e fazer uma eterna separação entre o homem e Deus. Então, vamos voltar que a vitória de Cristo, quando Cristo disse: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, está consumado. Neste momento, Satanás foi derrotado e Cristo foi o rei vencedor. E esta vitória foi também a nossa vitória. A vitória de Cristo é também a nossa vitória. Que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos lembrar que quando Jesus morreu, não foi a lança que foi lançada do lado de Jesus que matou ele. Não. Foi a dor dos nossos pecados. Quando Cristo morreu, ele morreu pela ruptura do coração. O coração de Jesus se partiu pela dor dos nossos pecados. E eu quero só lembrar que Jesus entregou tudo por nós. E eu quero perguntar agora, o que nós vamos fazer por Jesus? O hino diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Esse deve ser o nosso lema, o nosso pensamento agora. Ele fez tudo por mim e eu quero fazer tudo por ele. Esse é o meu grande desejo e oração. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos os nossos queridos irmãos. Esse é meu desejo e oração. Amém.